Decidir permanecer mesmo que doa. Muito bem-vindo nesse vídeo, muito bem-vindo a essa reflexão. Eu me chamo Roberta, muito prazer. Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Quem sabe eu estou falando com alguém que se encontra aí numa situação, de dúvidas. Porque quando a gente está com dor, quando a gente está sofrendo por algo, a tendência é a gente querer sair daquela situação, né? E aqui eu quero dar um exemplo de algo que me inspirou também, uma coisa simples, mas que me inspirou também nessa palavra. Se a gente está começando a fazer exercício físico, começando a ir numa academia, por exemplo, nos primeiros dias a gente vai sentir muita dor muscular, mas nesse caso, será que só pela dor muscular a gente vai sair daquela situação, sabendo que lá na frente a gente vai ter benefícios com essa dor? Claro que aqui a gente precisa pensar muito, de forma muito pessoal, na nossa situação, no nosso contexto. Cada caso é um caso. Mas o ponto dessa reflexão é que muitas vezes, quando a gente está com uma dificuldade, quando a gente está com um desafio, a nossa proteção, a nossa tendência natural é sair daquela situação. E muitas vezes a gente deve permanecer, por mais que doa, a gente deve permanecer. Às vezes, um relacionamento, por exemplo, um casamento, as dificuldades no casamento. Hoje em dia, tá tão banalizado, a questão do divórcio, a questão da separação. Às vezes, por probleminhas pequenos ali de convivência, as pessoas já decidem, se afastar. Então, quão produtivo é na nossa vida a gente pensar nessa palavra, em permanecer mesmo que doa. E nessa reflexão não podia faltar a gente incluir dentro dessa reflexão a palavra, o trecho bíblico. Eu encontrei um trecho que se aplica muito bem aí dentro dessa reflexão que a gente está fazendo, que está no livro de Isaías, no capítulo 40, o versículo 30 e 31. Eu vou ler para nós. Diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que palavra, para a gente pensar. Aqui a gente pode pegar muitas coisas, a gente pode pegar essa primeira parte de reflexão. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, Olha que palavra aí para nós, que muitas vezes a gente está se cobrando dentro de uma situação, pensando, puxa, se comparando, pensando, puxa, eu não estou dando conta disso, eu não estou dando conta de perseverar aí nesse meu negócio, na minha empresa. O fulano lá conseguiu, conseguiu ter sucesso na sua empresa. E eu sou um fracassado. A gente se compara muito, A gente pensa assim, eu não vou conseguir dar conta aqui na educação dos meus filhos. Como é que aquela família lá, aparentemente, é tudo tão ajustado? Então, olha só que legal essa palavra, essa primeira parte desse trecho que a gente vai refletir em cima, que fala, até os jovens se cansam. Isso é um consolo para nós, das nossas fragilidades, pensar que algumas vezes a gente está vulnerável, mais vulnerável. Algumas vezes a caminhada é mais difícil, é mais penosa, é mais dolorida. E aqui fala, os moços tropeçam e caem. Mas olha o diferencial, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aqui eu quero colocar uma ênfase maior nesse trechinho, mas, uma condicional, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E dentro dessa situação, desse contexto de espera, muitas vezes é difícil
a gente fica com medo, né? A gente fica inseguro, a gente se questiona, a gente pensa, será que eu não estou fazendo isso em vão? Eu não estou esperando em vão? A espera não é algo fácil, né? A espera não é algo fácil. Em qualquer situação que a gente pensa esperar, às vezes até num restaurante que a gente goste muito, e tem aquela fila lá, né, de espera. É desconfortável. A gente só se motiva a esperar ali uma mesa, vagar uma mesa, porque a gente gosta muito do lugar, de repente. Porque a espera não é legal em nenhum contexto. E a espera também na nossa vida, em a gente permanecer, por mais que doa. Às vezes a gente tem lá no nosso íntimo, a gente tem percepções da parte de Deus, de promessas, né? Às vezes de mudança na nossa vida profissional, na nossa empresa, na nossa família, com os filhos, enfim, qualquer desafio na vida que a gente esteja enfrentando, a gente tem as promessas de Deus. Mas entre a promessa e a finalização ali, a concretização daquela situação, a resolução daquela situação, existe um caminho, né? Existe um caminho. E olha o diferencial. Apesar da gente saber que como é difícil para nós esperar na força do nosso braço, como é difícil a gente esperar, olha o que a palavra diz. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, algo assim que é derramado uma graça de Deus sobre aqueles que esperam no Senhor. Porque a gente não espera em qualquer lugar, a gente não espera naquele lugar de insegurança, olhando o passado, o futuro com medo, né? Ou olhando o passado com culpa também, né? Por que não? A gente não espera nesse lugar, a gente espera no Senhor. E esperando no Senhor, as nossas forças são renovadas. Então eu quero com essa reflexão te encorajar, assim como essa palavra me encoraja muito essa reflexão. E pensar assim que a gente não deve se cobrar, se comparar, né, com as pessoas. Cada pessoa tem um processo na vida, nós somos seres que Deus olha cada um, né, de forma pessoal. Numa empresa, nós somos um número, né? Nós somos no coletivo muitas vezes. Nós somos exigidos, talvez, com uma performance na equipe, né? Olhando ali o conjunto, olhando o todo. Mas para Deus não, para Deus nos vê de forma pessoal. E cada um tem um processo nessa vida. Por isso que a gente não deve se comparar a ninguém, a gente não deve se comparar no sentido até de provocar uma ansiedade no nosso coração, no nosso tempo de espera. E a gente deve cuidar para esperar no lugar certo, esperar no Senhor. Então eu quero pontuar para nós o quão importante essas palavrinhas. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre a meditação que eu fiz dentro desse trecho, quão importante isso tudo na nossa vida, né? Esses processos na nossa vida, às vezes que as coisas vão se dando dessa forma, né? E nesse contexto, Deus vai trabalhando na nossa vida e é um processo que nos ajuda muito a desenvolver muitas boas qualidades. A resiliência, a resistência, a fé, a dependência total em Deus. Então são momentos na vida da gente de espera em que a gente cresce nessas áreas da nossa vida, em que Deus desenvolve em nós, né, essa capacidade aí, essa fé, a confiança, a dependência total de Deus. E para isso, como a gente pensou aí nesse trecho, esperar no lugar certo. Se a gente esperar no lugar errado, a gente vai desenvolver várias atitudes, vários sentimentos que não vão fazer bem para nós, né? Uma ansiedade, um medo, enfim, tanta coisa. Então, fica com essa palavra. Se você está num tempo de espera na sua vida aí, de se concretizar as promessas de Deus na sua vida, espera no lugar certo, vigie a sua mente, os seus sentimentos, para você não se comparar, desenvolva a dependência
total de Deus. Pense que essa situação, esse processo todo, ele está ajudando, auxiliando a desenvolver em você um caráter, né, de resiliência, atitudes, né, características de resiliência, resistência e principalmente uma fé, né, inabalável e uma dependência total de Deus. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like. Se você não é inscrito, eu te convido a caminhar aqui conosco dentro desse conteúdo aqui de reflexões bíblicas em que a gente pensa a nossa vida, mas sempre pensando, linkando com a palavra de Deus, né? Que nos traz vida e que nos traz esperança. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o trecho da Bíblia que nós lemos, te encorajando a fazer a sua reflexão pessoal. E também vou deixar links na descrição de materiais que possam aí edificar a sua fé, principalmente link de Bíblia, né? Se você não tem, te encorajo a adquirir uma Bíblia física para você grifar, para você fazer as suas reflexões pessoais. Existem muitas Bíblias aí, né, disponíveis para nós, Bíblias de estudo, Bíblias com letra grande. A gente não tem desculpa para deixar de ler a palavra de Deus. Abraço e até o próximo vídeo.